Oi, pessoal! Mais uma sexta-feira chegou e hoje um programa totalmente dedicado a um assunto que muitas vezes ainda é um tabu, que é a saúde mental do idoso. Por que nós, tendo uma população idosa em um número considerável, não falamos desse assunto? Você já parou para pensar nisso? Então eu quero te agradecer por estar aqui, por nos ouvir mais uma vez, te agradecer pela audiência dos programas anteriores e te dizer, fique até o final, porque hoje tem muita coisa boa. Pessoal, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, entre 2015 e 2050, a população de idosos do mundo vai aumentar de 12% para 22%. Ou seja, está aumentando muito rapidamente. O número de idosos vai aumentar. E nós estamos passando por tempos pandêmicos, tempos de angústia, mas os idosos... Nós vamos ouvir uma psicóloga que vai dar uma entrevista aqui para nós, a Fabiana Santos, e ela comenta muito sobre isso. Os idosos, eles já viviam, alguns, em isolamento. Algo também que tem sido um fator agravante na saúde mental dos idosos são as dores crônicas. Alguns idosos que, por conta de problemas de saúde física, apresentam dores constantes, também têm mais propensão à depressão. Também há um estudo que diz que as pessoas com problemas cardíacos na terceira idade tem mais propensão à depressão do que as pessoas que são da terceira idade e não possuem problemas cardíacos. Então, se você convive com um idoso hipertenso, com algum outro problema de ordem do coração, pode ficar um pouquinho mais de olho, porque eles têm sim, estatisticamente falando, mais propensão a ter problemas de depressão. E algo que é importante demais de nós falarmos aqui é que o SUS, ele tem um atendimento de saúde mental, então nós temos esse direito. Leve seu idoso também para passar em psiquiatras, psicólogos. Tente mostrar para eles de forma muito gentil e educada que é necessário cuidar também da saúde mental. Como nós estudamos sobre a saúde mental de forma muito recente, nós não tínhamos muitos estudos, não falávamos muito de saúde mental. A psicologia é uma profissão relativamente nova, então os idosos, eles têm normalmente mais dificuldade de entender que quem está procurando ajuda não necessariamente tem uma psicopatologia, não está louco, mas é uma forma de prevenção. Então, tente de forma muito educada e gentil, respeitando a história dele, a dificuldade dele de entender sobre tudo isso, mas de mostrar a importância, sim, de procurar um apoio para a saúde mental. E nós vamos assistir agora a entrevista com a psicóloga Fabiana Santos, que trabalha com saúde mental, com idosos, tem uma grande experiência nessa área e vai nos contar um pouquinho mais do que ela tem visto nesses meses trabalhando com idosos, o que ela tem visto, as práticas novas, o que o sistema de saúde pública tem a dizer sobre isso, enfim, vamos conferir aí. Oi, Fabiana, muito obrigada por estar aqui conosco, por trazer seu conhecimento para nós. Esse assunto é um assunto muito interessante, mas eu creio que é pouco falado, né? Deveria estar aí na pauta da saúde mental, nos principais rodas de conversa, mas eu creio que ainda não está, não como deveria. E aí, por isso, eu te convidei hoje para estar aqui conosco. Queria que você falasse um pouquinho de quem é você, na sua atuação atual, enfim. Bom, eu queria agradecer também o convite. Eu sou psicóloga, né? Já atuei bastante tempo com criança e adolescente, em serviço de acolhimento, né? Que é um serviço da assistência social. Atualmente eu também trabalho no serviço da assistência social, da atenção básica, mais focado na população idosa. Que legal, você saiu então da adolescência e foi pro idoso. Exatamente. Muito bom. E também atendo, né? Atendo alguns pacientes também, faço alguns atendimentos clínicos. E no momento é isso, assim. Com a população idosa, eu estou desde o começo do ano. Uhum. É bem interessante, foi uma mudança bem brusca, né? Sim. Muda muito de uma população para outra, cada uma tem sua peculiaridade. Mas é um serviço bem legal que eu tenho gostado bastante.
Muito legal, Fabi. Deixa eu te falar uma coisa. Se vocês virem um rabinho de gato, gente, é porque eu tô fazendo programa com um companheiro aqui, ó. Esse, Que fofo. esse gatinho, na verdade, nós estamos em dúvida ainda se é ele ou se é ela. Chama Steve. E às vezes parece que é fêmea, às vezes parece que é macho, a gente ainda não consegue identificar, mas tô gravando e a Steve tá aqui no meu colo, tá? Então, se viu um rabinho Tá bom. subindo, é o rabinho da gatinha. Fabiana, conta pra gente um pouquinho dessa questão da necessidade de trabalhar com o idoso, da questão da saúde emocional com o idoso. O que você mais identifica como necessidade atual? Queria também que nós falássemos um pouquinho sobre a depressão nos idosos, se existe um suicídio entre idosos, enfim, né? Como funciona Tá. isso hoje, o que você tem visto? Bom, eu acho que para a gente falar do idoso, sempre a gente tem que, né, de qualquer assunto que a gente vai falar, a gente tem que pensar um pouco de onde vem esse termo, como é visto esse assunto, né? A gente sabe que no Brasil, o idoso antigamente era olhado como aquela pessoa que tinha o poder, que tinha o conhecimento, os patriarcas, né, Sim, da família. Então, eram pessoas muito valorizadas até certo tempo, né? A partir da Revolução Industrial, então, quando a economia começa a mudar e começa a se focar na produção e no consumo, essas pessoas que já não têm autonomia, né, de um jovem, começam a ser deixadas de lado. Então, é nesse momento que surge o Estatuto do Idoso, em 2003, então ainda é algo muito novo, né, se nossa, a é gente for muito parar para recente, pensar, muito sim, é recente. muito recente, e surge como uma alternativa justamente para lidar com essa exclusão, né, o idoso, nesse momento, ele não rende para a sociedade economicamente, vamos dizer, né? Ele não produz e não consome tanto quanto outras pessoas, então ele é colocado de lado ali. Então, nesse viés que é criado o Estatuto do Idoso. O que a gente tem que pensar, né? Mesmo com a criação do Estatuto, ainda não, a gente ainda vê muito idoso precisando de ajuda, precisando que não tem os seus direitos garantidos, né? Como todas as outras políticas públicas. Mas, assim, muito já se tem feito, assim, no sentido de melhorar isso, né? Esse serviço que eu trabalho é um serviço da assistência social, então da atenção básica. O nosso foco é acolher, né, os idosos da comunidade. Eu trabalho na cidade de Tiradentes, então uma população bem carente. E o que a gente percebe, né? Durante a pandemia, agora a gente não estava tendo os atendimentos presenciais, né, as oficinas, então eles podem ir no serviço, fazer as oficinas de educação física, arte-terapia, vários tipos de oficinas, além do nosso acompanhamento psicossocial, né, que tem um psicólogo, um assistente social. E aí, nesse tempo todo de pandemia, ficou todo mundo em casa, sendo acompanhado só remotamente, né? A maioria dos idosos estão no serviço por questão de isolamento. Então, algo que a gente tem que pensar é que antes da pandemia já haviam muitos idosos em situação de isolamento, né, que já era Uhum, algo super preocupante. sim. Então, esses serviços vêm como uma alternativa para diminuir esse isolamento. Mas agora com a pandemia, a gente percebe, né, a gente já começou a retornar todas as medidas de segurança, de distanciamento. A gente não consegue atender toda a população, mas a gente ainda percebe que assim tem uma cicatriz muito grande desse período de isolamento, assim. O que nos preocupa muito, né? A gente sabe que também a rede de saúde às vezes não dá conta, às vezes o idoso também não tem noção mesmo de quando é necessário procurar ajuda em saúde mental, né? Eles têm Sim. uma visão de que eles cuidaram, né, dos filhos, cuidaram da família, mas que quando é para eles serem cuidados, eles estão sempre atrapalhando. É uma visão muito Uhum. comum. Fora que a saúde mental ainda para eles não é algo, para a maioria, né, via de regra, não ainda é algo muito estigmatizado, né? Eles ainda não têm essa noção de que saúde mental é para todo mundo, que o fato de você procurar uma ajuda com saúde mental não significa que você tem uma psicopatologia, por exemplo. Sim, eu acho que a saúde mental também é um debate muito novo, né? Se a gente for Uhum. parar para Não só para pensar, idoso, né? sim, para todo mundo.
Então, são vários tabus aí, né? A questão de procurar ajuda, que só procura ajuda quem é louco, só procura, né, psiquiatra, psicólogo quem é louco. Então, saber diferenciar isso é muito difícil. Então, por isso que a gente tem esses serviços da atenção básica, então a gente vai tentando acolher esse idoso, né? Eu não faço terapia, porque eu acabo criando um vínculo com eles, então eu encaminho para a rede de saúde. Mas, assim, a gente percebe que eles têm uma dificuldade, ou às vezes até mesmo de achar que vale a pena. Pô, nessa altura da vida eu vou olhar para isso? Tem muito esse pensamento, infelizmente, né? Sim. O que é muito triste e impacta diretamente nos números, né? Esse mês de Setembro Amarelo, o Brasil é o país onde mais idosos tentam suicídio no mundo. Puxa vida, isso é muito triste. E como o suicídio não é noticiado, não pode ser noticiado, às vezes a gente não imagina o número de pensamento, né, ideação suicida ou de suicídio mesmo cometido por idosos, né? Sim, com certeza. E eu acho que tem um tabu muito grande de falar da morte, né? No Sim. sentido geral, assim. E eu fico pensando se o quanto isso também é péssimo, porque é uma idade que eles estão se aproximando da morte, sim. Sim, é Nós necessário vamos. falar disso, né? Exatamente, tudo que a gente vai colocando para debaixo do tapete, chega uma hora que nos invade. Então, eu tento falar muito disso assim no meu trabalho com eles, né? A gente faz atividades socioeducativas, de cognição e memória, então a gente escolhe temas para trabalhar. Então, de falar da morte como algo natural, porque a gente também só pensa nessa morte literal das coisas, né? Mas tem uma Sim. morte simbólica que acontece com a gente todos os dias, né? Fala um pouquinho mais disso aí para a gente entender melhor o que significa essa morte simbólica, então. Eu acho que a gente, né, o próprio processo terapêutico, né, quando a gente decide entrar no processo de terapia, geralmente é porque algo nos incomoda, porque a gente não quer, porque a gente quer se livrar de algum sintoma. Isso é morrer para alguma parte nossa, né? É morrer para um Legal, padrão, certo. é morrer Morrer para alguma crença. para alguma crença limitante, é morrer para uma parte nossa que a gente que não dá mais para ser. Então, assim, a gente lida, né, como também a forma como a gente se coloca nos relacionamentos também tem que morrer certas vezes. Sim. Então, a vida é feita, né? A gente tem dificuldade de falar da morte e a gente continua fazendo isso todos os dias, né? Sem pensar que é através dela que a gente renasce, né? Tem que ter, para ter um, tem que ter o outro. Então, eu fico pensando nisso, né? No geral, né? Na questão do Setembro Amarelo. Eu acho que de tudo, assim, o tema da morte, a gente precisa trabalhar ele. Quando eu falo um pouco disso, né? Que a gente está morrendo todo dia, a gente morre todo dia, elas ficam meio, nossa, ela está falando disso, a gente pode falar disso? Sim, a gente tem que falar disso. O tabu de falar da morte, né? Exatamente. E falar da morte de nós mesmos, né? Então, assim, isso Sim. angustia muito. Como assim eu morri, eu vou morrer? Não, eu não, o outro morre, eu não. Então, a gente como familiar, como pessoas que ainda não, a gente não está na terceira idade, mas a gente vai estar, né? E nossos filhos vão estar. Então, acho que a gente precisa ter um olhar de mais acolhimento, né? O idoso, ele não sabe também como ele vai lidar com o que está acontecendo. Né? A terceira idade acontece justamente na época da aposentadoria. Então você pensa, o idoso é uma pessoa totalmente ativa, entra na terceira idade, para de trabalhar, fica em casa o dia inteiro, já nem sabe mais, às vezes, quem é aquela família que ele tinha. Eu vejo isso, às vezes tem idosos que param de trabalhar e, pô, eu não sei quem é essa família, onde eu tô. E nesse sentido... E às vezes para a família é muito ruim, né? Não, você tá com frescura, porque você já se aposentou, fica de boa, mas não, é uma fase bem difícil. Porque morreu alguma coisa também. Exatamente. Né? Nasceu outra, né? Nasce um aposentado, mas morre aquela pessoa que era ativa economicamente falando. E aí, nesse sentido, eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre uma situação que eu tenho percebido. Você falou essa questão de morrer um pouco a cada dia, enfim. E quando nós morremos para outras fases da vida e nascemos para a terceira idade, nascemos para essa nova fase, eu percebo que muita gente perde o sentido
é, de, do algo novo, né? De procurar algo novo, de buscar novidades, enfim. E eu fiz uma entrevista, até depois aqui da nossa conversa, ela vai aparecer aqui, com uma pessoa que iniciou a faculdade aos 63 anos. Então, aos 67 era a formatura dela, e hoje, aos 71, ela diz que ainda deseja estudar, fazer outras coisas, e não necessariamente entrar numa faculdade ou estudar, mas essas novidades durante o período em que via de regra, né, se estabiliza, em que as novidades diminuem, enfim. Esses desejos por algo novo também são essenciais, são importantes para manter a pulsão de vida. Como você enxerga tudo isso? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que lidar com essas mortes, a gente está falando e parece muito simples, mas não é, né? A gente sabe que na prática não é fácil. O que a gente precisa pensar? São muitas mudanças que acontecem aqui dentro. São mudanças físicas, são mudanças psicológicas, são mudanças comportamentais. Então, assim, cada pessoa vai envelhecer de uma forma. E a gente precisa pensar que esse processo pode doer mais em um do que em outro. Tem pessoas que podem passar por isso tranquilamente, né? Como tem adolescentes que passam a ter uma adolescência mais tranquila e tal. Mas tem gente que não. Tem gente que é muito difícil perder a autonomia, se ver mais dependente, sair do trabalho. Então, assim, a gente tem que incentivar, né? Com certeza, a questão da interação social, deles buscarem outras habilidades, de entenderem que a vida não acabou. Mas também a gente tem que respeitar, às vezes, o movimento do idoso de ir para dentro. Ou seja, se ele não quiser fazer nada novo também, é o momento dele, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, mas até certo tempo. Tá tudo bem, num tempo saudável para ele lidar com essa morte. Entendi, como se fosse uma passagem mesmo, né? Um tempo de luto da morte, da vida ativa, enfim. Exatamente. Até se encontrar no novo caminho, porque assim, eu comento muito sobre isso, né? Na época que a minha avó tinha 80 anos, ela já era muito senhorinha, ela nasceu em 1927, ela era de uma outra geração. A minha mãe, com 68, é muito mais ativa, mais jovem, então eu creio que quando eu me chegar aos 80, ela não vai chegar tão senhora como minha avó era. São diferenças de gerações também. E aí, quando eu converso com a minha mãe sobre isso, eu explico assim, é necessário, é legal se manter jovem, fisicamente jovem, inclusive, porque aí vai de cada um, né, não é uma questão de tanto de escolha, assim, mas assim, mesmo que fisicamente não aparente ter a idade que tem, ou goste, a mente muito ativa, mas é importante lembrar que organicamente já é um idoso, e isso me preocupa, a pessoa às vezes não respeitar essa fase. Então, vou dar exemplo muito prático, se deixar, minha mãe sobe no telhado a limpar, se deixar, sobe na laje, e não toma medicação, e às vezes deixa de ir ao médico. Então, esses cuidados também são importantes. Inclusive, Fabi, um tabu, né, que as pessoas às vezes não falam sobre isso, mas que eu acho extremamente necessário, e quando a gente fala, as pessoas arregalam o olho, assim, e ficam até assustadas, que é a vida sexual do idoso, que às vezes paralisa, né? Alguns idosos têm vergonha de falar sobre isso, não querem falar, e aí não tem informação sobre isso, não é mais jovem, mas também não quer dizer que precisa necessariamente entrar no luto nessa área, ou que essa área precisa morrer da vida, enfim, organicamente ainda é saudável, e aí, por conta de ser um tabu, a gente deixa de falar sobre isso também, né? Com certeza. Eu acho que a gente vai desconsiderando muitas partes, né, do idoso, assim. Assim como qualquer outra pessoa tem direito, o idoso tem direito à educação, ele tem direito a continuar estudando, ele tem direito ao lazer, ele tem direito a ter uma vida sexual como qualquer outra pessoa, né? E tem direito também a ter orientação sexual, né? Porque não é porque é idoso que não precisa de orientação sobre DST, sobre o uso de preservativo, eles precisam saber como todas as outras pessoas, eles têm vida sexual. Quem acha que não, gente, uma novidade, eles têm. E o que a gente precisa pensar quando sobre o idoso ele fica viúvo, às vezes conhece outras pessoas, né, na viuvez, tem o direito, não necessariamente na viuvez, mas eu digo assim, ou tá solteiro, ou divorciou, enfim, e quer ter uma vida
de flerte, quer ter a vida de conhecer outras pessoas, e não se tem educação sobre isso. É por isso que muitas vezes, dentro das emoções, alguns idosos passam até por golpistas, né, que é algo que também não é muito dito, mas a internet está aí, o idoso está cada vez mais conectado, e a gente precisa ficar de olho nisso também, né, e também Sim. nas questões realmente das doenças sexualmente transmissíveis, ou da falta do uso aí de medidas necessárias para evitar qualquer tipo de doença ou de outros problemas, né? Eu acho que é algo Sim. que, por não ser muito falado, cria-se o tabu. O idoso, normalmente, ele não vai ter coragem de perguntar, porque parece que para ele, como você está dizendo aí, né? Provavelmente isso está no estatuto do idoso, mas não é muito dito, não é muito falado. Geralmente a gente fala de vida sexual somente para jovem ou para pessoas que ainda não estão na terceira idade. E isso, inclusive, faz aumentar, estava estudando sobre isso, faz aumentar o número de idosos com DSTs, de Com idosos com certeza. problemas ligados a doenças sexualmente transmissíveis. O que é muito triste, né? Vivendo num país que normalmente as pessoas falam tanto sobre esse assunto, quando ter a idade, acreditam que não pode ser mais falado. Sim. Se a gente for parar para pensar, né? Quando tem todas essas campanhas, né? No Brasil tem tantas campanhas, campanhas na televisão, Setembro Amarelo, DST, tem várias campanhas. Eu nunca vi uma campanha com o rosto dos idosos. É verdade. Eu nunca Eles tinha me só atentado a isso, mas é aparecem, real. eles só aparecem, às vezes no Dia dos Pais ou das Mães, lá, ou no Natal, na mesinha de Natal lá, como alguém que cumpre a vontade dos outros, alguém que não tem desejo mais, Verdade. né? Que ele tá ali meio que sendo desconsiderado. Onde a família for, eu vou, que a família mandar fazer, eu faço. E não é assim, né? Aquela fala que muitas pessoas falam. Ah, idoso vira criança. Eu acho muito chato essa fala. Isso não é verdade. A gente está desconsiderando Terrível. uma vida inteira, né? Uma E não tem que ser história, né? dessa Uma história forma. desde 70, 80 anos. A Até nossa às vezes história, mais que isso. E é a nossa né? história. Exatamente. É, é, é aquilo que fez com que nós estivéssemos aqui hoje, né? Porque, gente, se você está assistindo e não está na terceira idade e acredita que você não dependeu dos seus ancestrais para estar aqui e construiu tudo sozinho, eu vou te dizer que isso é impossível. Mesmo não tendo apoio, mesmo às vezes não conhecendo quem foram os seus ancestrais, é por causa deles que você está aqui. Então, nós precisamos Com respeitar, certeza. inclusive até buscar a nossa história, né, Fabi? Eu acho que quando a gente senta para ouvir um idoso contar, às vezes pela 10ª vez a mesma história, a gente tem mesmo que ter paciência, ouvir, porque sempre vai trazer algo novo, e ouvir com o coração, porque eles têm muita coisa para nos ensinar, inclusive. Com certeza. Uma coisa que a gente sempre, né, por exemplo, eu vejo muitos comentários, ah, mas o idoso fica difícil, fica teimoso, né? Essas comparações que fazem as pessoas dizerem que são como crianças, né? Eles têm, assim como a infância tem as particularidades, a adolescência tem, a questão dos idosos tem a particularidade deles sim. Às vezes a gente repetir as coisas sim, às vezes a Sim, gente tem mais paciência sim, às vezes é bater de frente com mais jovens sim, mas a gente precisa entender que é uma outra fase da vida. Eles têm mais dificuldade de olhar para essa questão de mudar, né, do novo. Qualquer coisa nova. Eles gostam da sim. rotina, de fazer as coisas da forma deles, de terem autonomia também, às vezes. Uhum, Nós mesmos, familiares, a gente, né, numa intenção de cuidar, acaba deixando eles um pouco nesse lugar de criança, que também não é legal, né? Porque, como eu uhum. falei, não são crianças. A gente tem que ajudar o idoso a ver o que ele consegue fazer com a autonomia que ele tem hoje. Então, assim, é ir, sei lá, é sair, é fazer alguma coisa, talvez subir no telhado, não olhe mesmo, Ai, minha mãe e né? meu padrasto vão amar ouvir isso, que pode subir no telhado. É, ela vai me bater. Mas achar outras alternativas, porque às vezes o idoso realmente não sabe. Talvez sua mãe não saiba que não dá para subir no telhado, na árvore, às vezes ela não sabe. Então a gente tem que tentar fazer esse trabalho com toda a paciência do mundo, né? Porque Hum. eles precisam desse acolhimento, porque a sociedade ainda não é justa para eles, não. O estatuto está aí, mas tem muita coisa que ainda precisa melhorar. Eu acho que é começar por cada um de nós, né, Fá? Então, assim, eu vejo que algumas pessoas que cuidam de idosos, seja familiares, né, às vezes quem cuida da mãe, do pai, de algum parente, ou quem é cuidador de idoso, enfim,
precisa olhar e ver, ele tem uma personalidade, ele ou ela tem uma personalidade, tem um gosto específico, não gosta de algumas coisas, porque isso que você está falando é extremamente importante para o nosso dia a dia. Às vezes a gente Sim. convive com um idoso muito tempo e a gente esquece que às vezes tem algo que ele não quer comer. E se não é uma prescrição médica, se não há necessidade, às vezes, eu não sei se você já viu isso, mas eu já presenciei, inclusive porque eu convivo com idosos, né? E às vezes a gente fica, não, mas tem que comer tal coisa, tem que comer. E às vezes ele não quer, às vezes ele nunca gostou de azeitona, por que agora eu tenho que fazer ele gostar, né? E outra coisa também que eu percebo muito é a nossa necessidade de fazê-los mudar de ideia de algo que já está com eles há 80, 90 anos. Algumas coisas que não tem necessidade, né? Minha avó, ela falava uma frase assim, entendeu? Então não me sacrifique. E é exatamente isso. Por que que eu vou sacrificar? Ótimo. Por que que eu vou sacrificar, fazê-la entender algo que é tão mais fácil para não só para uma geração até anterior a ela, não precisa ser alguém com 30 anos como eu, mas às vezes uma geração anterior. Para que eu vou fazê-la sacrificar pensamentos, construções, crenças que estão com ela caminhando há anos, senão vai fazer uma diferença para uma idosa de 80, 90 anos, que só vai fazer um desgaste, causar um desgaste emocional desnecessário. Então, eu vejo muitos jovens, ou pessoas não tão jovens, né, mas meia idade, mas que ainda não entraram na terceira idade, que querem imputar pensamentos, discutir com o idoso, e às vezes, gente, a gente esquece que ele tem uma personalidade, que ele tem sentimentos e emoções, assim como nós. Então, se você ficou com raiva porque ele pensa diferente de você, pode ter certeza que ele vai ficar muito triste por você não respeitar a opinião dele, né? Então, é uma construção que ele fez durante uma vida toda, e se não vai fazer diferença agora, no final da vida dele, não tem por que querer que ele leve isso agora, né, mudar de ideia de uma hora para outra, né? Não sei se você já viu casos assim, né, Fabiana, mas isso acontece muito. E Com realmente é um certeza. desgaste emocional muito grande e desnecessário mesmo. Não só com idoso, né? A gente quer que todo mundo seja do jeito que a gente quer, né? Não só com o idoso. E aí a gente esquece que a gente não muda ninguém, a gente só muda a gente, né? Eu vou Exatamente. até falar uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que, nossa, eu gostava muito de ouvir essa pessoa, é um amigo meu, e ele é casado há 29 anos. Hoje em dia já um pouco mais do que isso, na época era 29. E eu questionei. Falei, como você pode estar casado há tanto tempo assim, no mundo, hoje, ele é super jovem. Eu falei, hoje em dia que os relacionamentos, eles, normalmente a gente se casa para dar certo, mas normalmente os relacionamentos hoje são mais curtos, né? E aí ele me Uhum. respondeu assim, quando eu entendi que não adiantava ficar bravo, porque ela largava a toalha em cima da cama e não pendurava na hora, porque ele tinha uma mania de limpeza, ela o contrário, eu percebi que se eu tirasse a toalha todas as vezes que eu ficasse estressado, era mais fácil eu mudar o comportamento dela do que gritando e pedindo para ela guardar. Então, esse é um dos segredos. E aí eu falei, realmente, né? A gente fala tanto assim que nós não mudamos os outros, mas na prática é exatamente isso. Por mais que seja algo difícil, doloroso, a gente fala, meu Deus, mas como que pode essa pessoa pensar desse jeito? Nós não mudamos ninguém, nós temos que mudar a nossa, e a partir da nossa mudança que aí as pessoas vão se movimentando, e aí nós também vamos impondo a forma como as pessoas lidam conosco, né, e não tentando mudar outra pessoa. Mas aí eu já até fui pro outro lado, né, a gente já nem tá falando mais só, só para a população idosa, mas é que se a gente teve insight, é importante Sim, comentar, né, muito sim. legal. Fabiana, e aí para a gente encerrar então a nossa fala aqui, muito rica sobre os idosos, eu queria que você deixasse um recado, né? Ficasse bem livre agora mesmo para deixar uma mensagem, tanto para os idosos quanto para quem cuida de idosos, né? A gente tem todos os públicos aqui no nosso programa, ainda bem. Então a gente tem tanto pessoas que já são idosas quanto pessoas que lidam com idosos. Então, o que você falaria, né? De forma bem livre assim hoje nesse momento? Bom, os idosos, né? Eu diria, tentem aproveitar para olhar essa fase da vida livres, sem nada do que a sociedade cobra, de que o idoso tem ou não que estar em casa, ou tem que trabalhar ou não tem, ou tem que fazer isso ou não tem. Olhem para a própria vida e construam a forma de vocês lidarem com essa fase. Assim, eu acho que essa é a melhor forma. Muitas vezes não vai ser fácil fazer esse balanço né, das expectativas, do que aconteceu, do que não aconteceu, mas é um caminho importante que eu acho que dá mais plenitude assim para seguir, né? Mergulhem dentro de vocês o quanto precisar, mas pensem também na saúde mental. É normal ficar triste,
ficar triste não é estar depressivo, não é pensar em suicídio, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? A gente precisa acolher as nossas emoções, às vezes mesmo que as pessoas ao nosso redor não acolham, né? Como a gente estava conversando, nem sempre a família vai ter esse olhar, e não é só com o idoso, nem sempre o outro consegue se colocar no lugar da gente. Então a gente tem sempre que olhar para o nosso interior mesmo e ver o que é melhor para a gente. Se mantenham ativos é uma coisa muito importante, né? Atividade física é muito importante, vida sexual é muito importante também. Inclusive libera endorfina, hormônio do prazer lá, entendeu? Melhora a questão das dores no corpo, como analgésico, né? Mesma coisa que tomar um analgésico. Então, assim, tenham uma vida. Procurem fazer o que vocês gostem, né? Procurem atividades, procurem socializar e não se isolar, né? Eu acho que essas são as coisas principais. Notou que está triste há muito tempo, que a gente precisa pensar sempre desses sentimentos ruins, né? Qual que é a frequência que eu estou ficando triste? Qual que é a intensidade da minha tristeza? Qual que é a duração que essa tristeza está tendo, né? E qual que é a interferência dela na minha vida? Então, assim, eu estou me sentindo triste, mas eu estou conseguindo dar conta da minha vida, fazer as coisas que eu preciso fazer, né, no meu dia a dia. Se eu começar a ver que está interferindo muito, durando muito tempo, aí sim é um caso para a gente olhar a questão da saúde mental, procurar uma ajuda. Quem não tem acesso à rede particular, existe a rede pública de saúde mental, né? Então tem essa possibilidade nas UBSs, é a porta de entrada. Então, procurar um atendimento, todo mundo tem direito também à saúde mental, né? E os idosos também. E o recado para a família: acolham, tentem entender, saiam de vocês para entender o outro, não tem outro jeito, né? Essa questão, às vezes, da gente querer mudar o outro diz muito mais sobre a gente do que o outro. Às vezes é muito mais uma guerra da gente querer que ele esteja, querer que o nosso posicionamento ganhe, né? Não que ele mude de fato, mas é porque é mais confortável para mim. Mas às vezes é mais confortável para ele, né? Então tem empatia de fato, né? Acho que é por aí. Muito bom. Muito bom, Fabiana. Muito obrigada. Te agradeço muito. Tenho certeza que essas reflexões, essas orientações vão fazer muita diferença aí para o nosso público e para nós, né? Eu também já aprendi muita coisa aqui com você. Muito obrigada. Que bom, de nada, Sara. Obrigado mesmo. Pessoal, a próxima entrevista é de alguém muito especial para mim. Ela é minha tia. E eu queria que vocês conhecessem a história da Mércia. Ela entrou na faculdade aos 63 anos, formou-se aos 67 e hoje com 71 não quer parar. E pessoal, como eu disse, essa entrevista de agora é super especial, porque eu vou conversar com a minha tia, minha tia Mércia. Tia, conta pra eles quantos anos a senhora tem. Não dá pra acreditar, mas ela vai contar. Eu tenho 71 anos. 71 anos, gente. E o motivo pelo qual eu vou conversar com ela é algo muito especial. Conta pra eles, tia, por que eu te convidei aqui? Qual que foi a sua aventura? Então, ela me convidou para eu contar para vocês que eu fui para a faculdade e me formei com 67 anos. 67 anos, gente. Se você tiver 18 anos, estiver assistindo esse programa, tiver com preguiça de começar, agora vai ser a hora do tapa na cara, hein? Tome cuidado aí. E tia, conta pra gente um pouquinho de por que a senhora começou a faculdade na terceira idade, como que foi, quais foram os desafios, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sempre quis estudar, né? Você sabe disso, eu sempre fui curiosa, sempre quis estudar, sempre sonhei em fazer uma faculdade. Mas aí me casei cedo, tive filhos, marido... Realidade de muitas pessoas, sim, né? O marido quis estudar, aí os filhos também quis estudar, aí a gente quer formar eles bem bacaninha mesmo, né? Pagar a escola, pagar a faculdade. Aí fui me atrasando, mas acontece que o desejo de estudar, de me formar... Continuava. De conhecer, de saber mais, continuava. E aí, com quantos anos? Então, a faculdade foram 5 ou 4 anos? 4 anos. 4 anos de faculdade. Você formou em? Serviço social. Serviço social. Ainda uma faculdade que tem que ter muita leitura, que não é fácil, né? Nenhuma é, né? Mas a faculdade de serviço social é como a psicologia, tem que ter muita leitura, né? Muita leitura. Exatamente. E como que foi o contato com as outras pessoas da sala? Tinha mais pessoas... Não tinha. Idosos? São idosos? A única idosa era eu, não tinha ninguém. Assim,
Mas quando eu senti essa vontade, quando eu decidi, né, ir para a faculdade, aqui em casa todo mundo me apoiou. Ah, legal. Mas eu lembro que o meu marido falou, eu não sei não, acho que você vai, mas você vai aguentar 6 meses, depois não queria mais. Aí eu falei, tudo bem, então vamos ver, né? Mas fiquei... Teve vontade de desistir no meio? Não, bem no finalzinho, quando começou a complicar, que era TCC, que era, né, muitos trabalhos, aquelas coisas todas, passou na cabeça, mas a vontade de continuar era maior, né? E assim, sem contar também que lá na faculdade, eu era mais velha, assim, tipo, 20 anos mais velha do que a mais velha. Mas as meninas me abraçaram de um jeito que me chamavam de mestre, de você. Não ficou senhora, né? Não. E os trabalhos elas iam fazer aqui em casa comigo. Acolheram bem. Me acolheram bem. Claro, não foram só flores, né? Sim. Desafios foram inúmeros, mas eu nem lembro mais também. Porque, aliás, tinha até vontade de estudar de novo, porque eu odeio a faculdade. Olha isso, que grande exemplo, né? Imagina, entrar na faculdade agora a senhora tá com 71 anos. Gente, isso aqui é um exemplo de como que a vida, ela começa também na terceira idade, né? É um outro estilo de vida, eu acho que até para algumas pessoas que tiveram muitas responsabilidades, né, tia? Na terceira idade, você consegue ter mais tempo, às vezes mais recurso financeiro, como é o caso de muitas pessoas que às vezes só conseguem fazer depois. E para quem não tem recurso financeiro também, às vezes fazer um curso profissionalizante, um curso nunca é tarde para ter novos conhecimentos, né? Assim, alguma coisa que satisfaça também a pessoa, né? Porque chega numa certa idade, vai fazer o quê? Nada contra quem gosta de tricô, crochê. Mas não é o seu perfil. Nem todas as mulheres querem fazer isso, né? Então, assim, conhecimento maravilhoso, né? E também o contato com os mais jovens é muito bom demais. Né? Isso é muito importante. Eu acredito que o contato nos deixa mais viva, né? Contato com outras pessoas, etc. Muito legal. E deixa um recadinho aí pro pessoal, então, que tem a sua idade, ou talvez ainda esteja um pouquinho mais novo, mas que tem esse receio de começar, enfim. Sim, então, o recado que eu posso deixar é o seguinte: nunca é tarde para começar alguma coisa que você tenha vontade, que você sonha. Nunca é tarde. Eu comecei com 67 anos. Aliás, terminei com 67 anos o meu sonho de uma faculdade. Serviço social, porque eu gosto de lidar com pessoas. Então eu fui aprender realmente o que é cuidar do outro, né? O que é. Então, assim, o tempo vai passar igual. Se você ficar parada na sua casa, o tempo vai passar. Mas que tal o tempo passar e você avançar, né? Na mente, no conhecimento, ficar mais inteirado das coisas, porque senão a gente fica para trás, minha filha. É um tal dos jovens, sobrinhos, filhos, querer saber, e aí, tia, como é que é? Será que esse é o segredo da juventude também, tia? Porque a senhora é super jovem para a idade, né? Será que esse é o segredo também da pele bonita? É ela que tá falando, hein? Mas eu acredito que sim. Mas assim, se eu pudesse deixar uma dica, um conselho, estudem, meninada. Estudem, não tão menina assim. Faça alguma coisa que te faça feliz. Nossa, eu cresci muito indo pros bancos da faculdade. Muito bom. Gente, tia, muito obrigada. Pra mim tem um gostinho especial conversar com alguém que é sangue do meu sangue, né? Minha sobrinha predileta. Tá gravada agora. E muito obrigada, viu, tia? Pessoal, um beijo pra vocês e fiquem ligadinhos que ainda tem muito mais hoje. Vocês estão vendo, o programa de hoje está mais do que especial e nós vamos ter um extra agora. Eu conversei com uma profissional aí que vocês vão amar, que eu admiro muito, passei a admirar muito mais agora depois dessa entrevista. Então, vamos lá, que esse aqui é um presente para vocês agora, hein? Um bônus. Olá, Ellen, quero te agradecer por ceder esse tempo para nós, para explicar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a atividade física e a saúde mental. E antes de nós começarmos a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é você, quem é a Ellen, qual é a sua formação, enfim, conta pra gente. Vamos lá, eu que agradeço, Sara. Eu acho bem importante a gente fazer essas pontuações sobre a atividade física. Desde que eu escolhi isso para minha vida há alguns bons anos atrás, eu sempre quis trazer a atividade física como se fosse, né, única e exclusivamente para a saúde e qualidade de vida da galera. Então, assim, eu sempre fugi muito dessa questão de estética,
de ser um corpo bacana. Não, eu acho que a atividade física ela salva e muda as vidas assim bruscamente. Então eu acredito muito nisso. Eu me graduei em Educação Física em 2015. Eu sou pós-graduada em grupos especiais, então Explica pra gente um pouquinho do que é esse grupos especiais aí. Tá, legal. Grupos especiais, o que seria, na verdade? Pessoas com problemas cardíacos, hipertensos, com obesidade mórbida, deficientes físicos, intelectuais, terceira idade. Então, assim, todo tipo de público que às vezes coloca na cabeça que não pode fazer atividade física. Uau, então, que legal, interessantíssimo. Então, assim, desde que eu estava no último ano da faculdade, eu fui atleta, eu joguei futebol por mais de 10 anos, eu queria seguir esse mundo do esporte, mas no último ano da faculdade eu tive um insight que realmente eu tinha que trabalhar, assim, com esse lado de ajudar as pessoas a visualizarem a atividade física de uma outra forma. E aí foi quando eu escolhi a minha pós-graduação, fiz 2 anos de pós, e assim, até hoje eu tenho um box de cross, né? Construí aí o meu sonho através dele, só que é um pouco a parte de tudo do que é visto, como o cross é visto. Então, assim, a gente tem turmas específicas, a gente tem grupos especiais aqui dentro, a gente trabalha com uma galera que, às vezes, quando chegam aqui, falam para mim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse capaz, eu nunca achei que isso era para mim. Eu via as pessoas, eu via na internet e eu sempre falava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. E hoje está aqui comigo há 1, 2 anos. Então, assim, trabalhar a atividade física com esse tipo de público é realmente trabalhar a atividade física no que ela realmente representa. Legal. Né? Que é a gente conseguir mudar vidas. Muito mais do que só a estética, né? Exatamente. Se olhar e se sentir bem é importante, mas a atividade física vai muito, muito, muito além disso, né? Muito além. Eu acho que estética é consequência. Eu falo isso para os meus alunos todos os dias. Eu acho que, assim, você pode ter um corpo legal, mas se você não tiver com a cabeça legal, se você não tiver com a saúde em dia, se seus exames não estiverem em dia, não adianta ter um corpo legal. Então, assim, é isso, assim, é a minha bandeira, é o que eu levanto, é o que eu defendo, e hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar isso dentro do meu box, porque a gente faz isso todos os dias com as pessoas. Muito legal. E aqui, nós, hoje especificamente, nesse nosso terceiro programa, nós estamos trabalhando muito sobre saúde mental do idoso, falamos sobre isso, tivemos um conteúdo do programa hoje voltado para isso. E eu achei interessante você comentar que tem eu não sabia, né, existia uma pós-graduação específica para grupos especiais, e isso me deixou muito feliz. Sim. Principalmente agora, né, já entrando no assunto do programa de hoje, mas falando sobre saúde física do idoso. Nós tivemos uma entrevista com uma psicóloga agora, que foi a entrevista que passou anteriormente, e ela comentou muito sobre isso, que às vezes o idoso, ele chega nessa fase da terceira idade, acha que parou, que não dá mais para fazer nada, e eu percebo uma deficiência mesmo dos locais como academias ou os boxes para receber esse tipo de público, né, Ellen? E é extremamente importante saúde mental do idoso associada à atividade física e etc, né? Exatamente. Na verdade, assim, o que acontece? O que eu sempre falo para os meus alunos, não precisam nem ser idosos. A gente tem que trabalhar a funcionalidade do nosso corpo como um todo. Então, a gente tem que fazer o nosso corpo funcionar enquanto a gente viver. Então, isso é a diferença. Eu não quero ter um bumbum legal, eu não quero ter uma perna bonita, eu não quero ter uma barriga chapada. Eu preciso ter a funcionalidade do meu corpo até quando eu existir. Então, assim, aí as pessoas falam, nossa, mas o cross para idoso, meu pai não aguenta fazer isso, não. Você tá louca, você vai matar o meu avô. Mas não, assim, eu trabalho especificamente um trabalho de fortalecimento muscular com eles, adaptando os movimentos de cross para a realidade deles. Então, assim, o meu pai, por exemplo, é uma prova viva. Meu pai tem 73 anos, ele nunca tinha feito atividade física, ele é super ativo, mas ele nunca fez atividade física. Então, eu criei essa turma aqui pro box para trazer os meus pais para treinarem, porque eles falavam, eu só vou treinar se for com você. Então, assim, eu falei, então, a gente vai ter uma turma dessa. Porque eu acho que eles são muito, muito discriminados, sabe? O idoso, ele é muito discriminado. E a grande maioria dos profissionais, infelizmente, da minha área, não tem paciência. Eles estão ali numa sala e eles não têm paciência, não querem, mas eu tenho que adaptar, eu tenho que pensar, não quero. Então, passa aquela mesma receita de bolo para todo mundo
não respeita a individualidade biológica da pessoa, não vê o que a pessoa tem de lesão, entendeu? Então, assim, a minha turma de terceira idade sempre foi um sonho da minha vida, assim. Eu sempre quis trabalhar com idosos, eles são os meus xodós. Na nossa página, a gente tem, no Instagram, a gente tem tudo voltado para eles, porque eles são xodós, assim, de todos os alunos, não só da gente, mas de todos os alunos. Então, é trabalhar a funcionalidade. Então, às vezes a pessoa vê, mas por que meu pai está fazendo um exercício assim? Porque o seu pai, ele precisa até o fim da vida dele tentar conseguir pegar uma coisa ali em cima do armário. Exatamente. E ele precisa ter essa força muscular, articular, para conseguir fazer isso. Mas eu não posso fazer agachamento. Mas se você não pode fazer um agachamento, como você faz as suas necessidades fisiológicas do dia a dia? Se você não tem força para fazer isso. Então, assim, a minha avó, ela viveu até quase 102 anos. E a minha avó, ela sentava e levantava da cadeira sem apoiar em nada. Uau! Então, assim, é muito legal ver isso. Então, assim, o que eu faço com eles no dia a dia é isso. Mas vai treinar agachamento, vai forçar o joelho. Não vai forçar, entendeu? Porque, assim, eles precisam disso para eles sentarem e levantarem todos os dias. Eles precisam estar com uma força do centro do corpo para eles estarem em uma postura ereta para estar conversando com você, para não desenvolver uma hipercifose, que eu vou ficar aqui todo torto, que eu vou... Então, assim, eu trabalho isso com eles, trabalho coordenação motora, trabalho atenção, faço eles conversarem, deixo um espaço para eles conversarem, para eles se divertirem. Então, assim, é sensacional. É sensacional. Ai, que legal. Fora também, que você está comentando tudo isso, já vem, além da atividade física, a questão social mesmo, deles estarem em contato com outras pessoas, se sentirem parte importante de tudo isso, né? Então, eu acredito muito que tudo isso unido, tudo isso junto, traz grandes resultados, né? Inclusive para a saúde mental mesmo. Principalmente. E Ellen, eu tenho certeza que vão me falar assim, Sara, onde que eu encontro a Ellen, então? O seu box é em São José dos Campos, né? Mas vocês atendem no formato online algumas pessoas? Como funciona isso? Então, na verdade, aqui eu tenho a minha equipe aqui no meu box, então nós somos 4 mulheres, tá? Então isso também é um diferencial, digamos assim. A gente trabalha com o cross, somos 4 mulheres, minha equipe sensacional. Sem elas também eu não seria nada, então as minhas outras 3 professoras, né? A gente trabalha aqui em São José. A gente não tem um trabalho do box online, né? Um trabalho online do box. Mas eu tô com um projeto agora também para uma outra galera que eu também amo, que é uma galera que sofre com sintoma de ansiedade por conta dessa pandemia, essa coisa maluca. Galera que eu também amo. Então. E assim, e que é outro tipo de público que também necessita da atividade física muito, muito, assim. Então, assim, eu tenho provas vivas de alunos meus que melhoraram bruscamente, depois começaram a treinar, começaram a fazer atividade física. Então, eu lancei um projeto online, aí sim um projeto online, que a gente vai iniciar na semana que vem, com esse tipo de público, principalmente pessoal que sofre aí de ansiedade, às vezes problema de síndrome do pânico, depressão, não consegue sair da sua casa para ir para uma academia treinar, né? Não tem ainda essa força, esse estímulo para treinar, mas que pode abranger sim, talvez a sua mãe, o seu avô, porque vai ser um trabalho voltado para todo tipo de público. Para todas as pessoas. E vai ser totalmente no formato online? Esse trabalho vai ser totalmente online. Tô 100% online. E questão de valores, como que funciona, Ellen? Gratuito, inteiramente gratuito. Uau, gente, aí eu acredito que melhorou mais aí. Na verdade, eu já tenho um canal no YouTube, tá? Legal. Passa informações do seu canal aqui pra gente, para as pessoas acessarem lá. Professora Ellen Silva, tá? O meu Ellen, ele é simplesinho, é E-L-E-N, tá? Não tem H, não tem 2 L's. Professora Ellen Silva, desde o início que a gente voltou aí com essa loucura de pandemia, esse abre e fecha das academias, eu criei esse canal no YouTube e aí lá, de forma gratuita também, eu coloco toda semana uma série nova de exercícios que pode ser realizado em qualquer lugar, pode ser feito na sua casa, com o seu sofá, não precisa de equipamento, não precisa de peso, não precisa de nada, precisa da sua boa vontade de eu quero cuidar de mim, então eu vou fazer. Você pode fazer na academia, você pode fazer na praça, ao ar livre, você pode fazer em qualquer lugar. E lá nesse canal eu passo a série e eu demonstro cada adaptação, se eu tiver algum tipo de lesão, se eu tiver algum problema.
Então, eu já tenho essa série de vídeos no meu canal do YouTube. E agora, aí eu resolvi trazer isso para um projeto online que eu vou fazer no Instagram através de lives. Eu vou fazer 8 dias de lives gratuitas. Então, quem quiser, no meu Instagram tem lá o link para entrar no nosso grupo. O seu Instagram é o que está aparecendo aqui embaixo já pra gente, então o pessoal acessa aí. Isso. Aí tem o link para entrar no nosso grupo oficial, no nosso grupo de WhatsApp oficial, tá? Que aí a gente vai participar, vai começar na segunda-feira e serão 8 dias direto, sábado, domingo, direto, de trabalho de atividade física comigo ao vivo. Então, assim, que legal. A gente vai treinar ao vivo juntos aí. Muito bom. E olha, Ellen, eu vou te falar, eu como psicóloga, como profissional da saúde mental, eu não consigo trabalhar dissociado da educação física, da nutrição também. Eu trabalho com os meus pacientes no formato multidisciplinar mesmo. Eu falo, olha, você tá aqui na terapia, ok, estou te atendendo, vai dar tudo certo, mas vai dar mais certo e você vai ter resultados mais assertivos se associar isso a uma atividade física e uma boa alimentação. Tudo isso, até porque eu trabalho com neurociência, né? Então, eu mostro para eles, eu comprovo neurocientificamente como essa questão da atividade física traz mais resultados do que só a terapia sozinha, né? E isso também tem feito muita diferença nos atendimentos. Então, pessoal, se você que está assistindo, não tem desculpa para dizer que não tem tempo, que não pode sair de casa, né, Ellen? Que não tem dinheiro, porque tem aí uns conteúdos gratuitos que alguns profissionais como a Ellen, que entendem esse papel social, têm feito, têm trazido. Então, eu não vou ficar de fora, já estou avisando que eu vou entrar nessa aí também. Então, eu espero que vocês também entendam o quanto isso é importante. Então, só vamos recapitular como faz para o pessoal se inscrever e participar, por favor, Ellen, que vai que alguém não pegou aí. Prestou atenção só agora que a gente falou aí a palavra gratuita. Saúde, gratuita e atividade física, tudo na mesma frase. Então, galerinha, no meu Instagram, personal Ellen Silva, a gente tem um link, tá na minha bio, o link lá no Instagram, que é do grupo oficial de WhatsApp. Então, nesse grupo, eu estou alimentando ele, dando as informações, as orientações. A gente está aí há 5 dias, eu acho, do desafio, se eu não me engano, se eu não me perdi na contagem regressiva. A gente está há 5 dias, eu estou postando... Qual é o dia que começa mesmo? Só para a gente saber, porque vai ter gente que vai assistir esse conteúdo talvez depois, né? Quem assistiu depois não vai conseguir entrar no dia certo do desafio. Se quiser entrar em contato com você depois para ver seus serviços, enfim, só acessar o Instagram dela. Mas para quem está assistindo hoje, né, esse programa vai ao ar na sexta-feira, então, para quem está assistindo hoje, qual é o dia do mês que começa o desafio? Só para a gente se... A gente vai começar segunda-feira, hoje... Dia 29, se eu não me engano. Deixa a gente olhar aqui o calendário. Vamos abrir aqui. Segunda-feira é dia 27. 27. A gente vai fazer... 27 de setembro. 27 de setembro, isso. Vai ser às 19 horas a live, tá? Às 19 horas, e assim, vai ser no máximo 25, 30 minutos de treino. Então, assim, são treinos que a gente trabalha o corpo todo, são intensos, se eu quiser colocar uma intensidade, são ao meu nível ao meu condicionamento físico, se eu não colocar uma intensidade, não tem problema. É para todo mundo, mas assim, o que eu quero mostrar? Que é capaz a gente treinar muito bem, treinar pesado, se eu quiser treinar pesado, treinar no meu tempo, se eu quiser treinar no meu tempo, dentro da minha casa, ao ar livre, com a minha amiga de trabalho, enfim. Então, assim, eu não tenho tempo. Tem, galera. Tem. Sabe por quê? Porque se você não arruma tempo hoje para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo depois para cuidar da sua doença. E dinheiro, né? Porque eu vejo tanta gente que não investe agora em saúde, porque lógico que a gente está falando de conteúdo gratuito, mas o interessante é realmente você disponibilizar o investimento para quem tem essa condição agora, de procurar um profissional, né? Acho que até um profissional como a Ellen, que sabe do que está falando. Eu acho isso também importante, gente. Eu vou falar algo aqui agora, que eu sou um pouco sem papas na língua nesse sentido, porque eu acho importante falar. Gente, profissional de educação física é um profissional formado na faculdade, sabe do que está falando. A Ellen, por exemplo, pós-graduada. Então, aqui é muito complicado a gente procurar um profissional que às vezes não tenha uma formação. É porque a pessoa emagreceu, ela sabe do que está falando. Toma muito cuidado com isso, né, Ellen? Eu acho que é importante a gente conscientizar a população em relação a isso também.
O que eu digo sempre para os meus alunos e para quem fala comigo, eu vou falar agora para você, Sara, e para todo mundo que está assistindo, eu, como profissional de educação física, eu tenho um papel tanto quanto ou maior do que um médico, do que um fisioterapeuta, tá? Eu trabalho com vidas todos os dias. Eu abro meu box às 6 da manhã e fecho ele às 21 horas, de segunda a sexta. Eu tenho treinos aos sábados. Então, assim, a circulação de pessoas que eu tenho aqui todos os dias e a circulação de pessoas que eu atingo com o meu trabalho online, no YouTube, enfim, a gente trabalha com vidas. Ponto. Isso é trabalhar com vidas. Se eu tenho um cardíaco que vem aqui fazer um exercício comigo e eu passo uma série errada para ele, eu posso matar essa pessoa. Eu posso matar uma pessoa na atividade física. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Eu acho, assim, o cúmulo da malandragem, essas pessoas que não são formadas em educação física e falam que é só passar um 3 de 10, um 3 de 15. Ah, mas o meu bíceps é grande. Ah, mas o meu bumbum, a minha barriga é trincada. Gente, a gente trabalha com vidas todos os dias. Então, assim, eu atendo os meus idosos, eu atendo pessoas com cardiopatia, eu atendo pessoas que têm problemas de saúde seríssimos, problemas respiratórios. Eu fiz um curso agora de pós-Covid, então atividade física pós-Covid. Então, é a galera que volta do Covid, às vezes com, né, com sequelas, né, que a gente está vendo agora. Então, assim, isso é muito sério. Eu acho que isso, assim, é uma coisa que as pessoas denigrem muito a minha profissão. E eu, graças a Deus, hoje eu tenho meu espaço para trabalhar, então eu posso trabalhar da forma que eu acho bacana, né? Porque até quando eu trabalhei para as outras pessoas, eu tinha que seguir regras, eu tinha que seguir normas, né? Sim. Então, eu precisava de uma sala lotada, porque uma sala lotada eram alunos que pagavam a academia. Hoje não. Hoje eu trabalho com saúde e qualidade de vida. Eu quero fornecer isso para os meus alunos e ponto. Então, assim, é muito complicado. Ah, mas o fulano teve resultado, igual você falou. Não, cara, não cai nisso. De verdade, porque você pode ter uma sequela pro resto da sua vida, você pode ter uma lesão pro resto da sua vida, você pode, assim... Então, a atividade física é muito importante. A gente tem um papel... Eu sou uma profissional de saúde. Eu sou uma profissional de saúde e eu tenho muito orgulho de falar isso. Então, assim, eu cuido da saúde das pessoas. O educador físico, ele educa o seu físico para o que ele tem que fazer. Então, eu estudei para isso. Eu estudei e eu continuo estudando. Então, assim, eu não paro de estudar nunca. E para mim, que não paro de estudar, eu sempre tenho alguma coisa para aprender. Imagina para essa galera que não estuda. Sim. Então, assim, é muito complicado. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu falo isso sobre qualquer área, né? Se você está contratando um prestador de serviço, principalmente na área da saúde, você tem mesmo que avaliar histórico, ver, tá, você está me ensinando isso, mas aonde você aprendeu? Como que você sabe, né? Enfim, então eu acho que é muito importante tomar cuidado mesmo, esses devidos cuidados. Sim, exatamente. Ellen, muito obrigada. Te agradeço demais, né? Eu acho que em nome de toda a população isso é importante. Obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui para nos dar essa entrevista, mas também para você e suas sócias, né? Para esse novo desafio aí que vocês vão impor para as pessoas, e eu espero mesmo. Com certeza será assim, a partir disso outras pessoas irão entender a necessidade de procurar atividade física para fazer, procurar profissionais especialistas no assunto, e mais do que isso, entender que saúde mental está totalmente ligada, associada à atividade física, e não é só por estética é consequência, mas é para você manter a sua qualidade de vida. Então, você que está nos assistindo, o Instagram da Ellen está aqui, que agora a tecnologia é assim, né? A gente já está conversando aqui, o Instagram já está aparecendo aqui. Se você tem Instagram, então procurem a Ellen no Instagram, nas redes sociais. O canal do YouTube foi como ela comentou aí, para vocês procurarem por ela também. E é isso, gente. Vamos cuidar da saúde, vamos nos antenar no que a gente precisa para viver bem, viver melhor, viver bastante. Exatamente. Eu acho que a gente precisa colocar isso nessas épocas, nessas eras de Covid, agora, né, que mudou a nossa vida, todas as vidas de ponta, todo mundo virou de ponta cabeça, teve que aprender a viver novamente. Quando a gente retornou com os nossos trabalhos, eu disse que para uma coisa foi bom o Covid, para a gente entender a importância da gente ter saúde. É verdade. É verdade. Então, assim, se eu tenho grana, se eu tenho dinheiro e eu posso comprar o melhor hospital do mundo, não tinha leitos, não tinha médicos, não tinha equipe. Mas se eu tiver saúde, eu teria o maior escudo contra esse vírus. Que ele ia chegar e a minha imunidade ia estar alta,
a alimentação correta, a prática de atividade física. Então, assim, quando a gente retornou, teve um boom tão grande das pessoas, e eu espero que isso não acabe nunca. Então, se serviu para alguma coisa, esse vírus horrível, foi para isso. Então, assim, eu posso ter tudo, eu posso ter o melhor carro, eu posso ter o melhor tudo, mas se eu não tiver saúde, ele vai entrar em mim e ele vai acabar com a minha vida, e não adianta nada do que eu tenho. Então, assim, é por isso que a gente está tentando, e eu tento, e eu vou tentar, enquanto eu trabalhar, disseminar a saúde para a galera, assim, de uma forma maior possível, o máximo possível. Tão bom ouvir isso, porque eu falo muito que os profissionais que trabalham com saúde, mas não só a saúde, né, mas os profissionais que têm essa disponibilidade para... A educação muda tudo, né? Então, se tem disponibilidade para usar as suas redes, para informar, para educar, nós conseguimos salvar vidas. Então, eu te agradeço por isso também, viu, Ellen? Tamo juntas. Tamo juntas nessa aí, né? É uma batalha, mas uma batalha que cada vez que a gente consegue mais isso fica maior e... E a gente vai atingindo o objetivo. Eu falo que se o programa, por exemplo, se atingir uma pessoa e mudar a qualidade de vida dessa uma pessoa, já valeu a pena, né? E aí é para isso que a gente está aqui também. Exatamente. E uma coisa que eu quero falar muito aí, para quem se interessou no meu projeto, de participar comigo nessa live, é que você é capaz, tá? Você consegue, e você é muito maior do que qualquer outra desculpa que você quiser colocar, tá? Então, principalmente as pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, eu recebo muita mensagem de gente que fala, eu queria muito treinar com você, mas eu não tenho força. Eu não consigo sair da minha casa. Eu tenho medo. Então, assim, você é capaz, tá? Então, assim, eu te garanto, eu rasgo o meu diploma na sua frente se eu não mudar a sua forma de ver a vida depois que você começar a praticar atividade física. Eu tenho certeza absoluta disso, assim. Então, assim... se disponibilizem a estar comigo. Então, faça esse primeiro esforço. Dê o primeiro passo. Eu só preciso desse primeiro passo, porque esse eu não vou conseguir fazer por vocês. Mas depois que fizer, assim, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Muito bom. Ellen, um beijo para você e muito obrigada, viu? Valeu, Sara. Obrigada por me chamar aí para a entrevista. Obrigada por a gente conseguir tentar disseminar isso entre as pessoas aí. Isso aí, beijão. Valeu, Sara. Tchau, tchau. Gente, chegamos ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer demais a Fabiana e a tia Mércia por darem seus depoimentos aqui para nós. A Fabiana falando tecnicamente, a tia Mércia abrindo o coração aí, trazendo para nós mais um motivo para a gente entender que a vida continua, que tem muita coisa para ser feita ainda. Muito obrigada pela audiência de vocês, por terem ficado comigo aqui até o final. Um ótimo final de semana. E para você que está assistindo depois, um ótimo dia, uma ótima tarde. Lembrando, pessoal, compartilhe esse link com as pessoas que você conhece, com as pessoas que estão na fase idosa, que lidam com idosos. Esse programa é para todo mundo. E quanto mais você compartilhar, mais pessoas nós vamos conseguir ajudar. Eu espero vocês na semana que vem. Comentem aqui o que vocês estão achando. Mandem mensagem no meu Instagram ou no Instagram do programa. Vamos conversando, que isso aqui é construído com todo mundo junto, como eu sempre digo. Um beijo para vocês e até sexta que vem.